Breno. Líder do governo cita punição a deputados da base que votaram contra Lula. Deputado José Guimarães, do PT, disse que a posição é incompatível com congressistas de partidos de base e que o governo tomará providências. É o governo do amor, né, pessoal? A gente está vendo aí que é o governo do amor com todos os seus encantos. Que bonito, né? Bruno Alemães, vou passar o primeiro comentário para você. É a moeda de troca de Brasília, né? A chantagem, a retaliação. É assim que trabalham esses partidos da base do governo. É dessa forma. Ninguém, o meu amigo Oi Luiz, ele fala uma coisa sensacional: não existe comunista, não existe esquerdista que trabalhe de graça, não existe. Então, para eles, para você fazer parte desse sistema político, conseguir trabalhar, conseguir montar base, conseguir fazer isso, fazer aquilo, eles precisam muito que exista todo tipo de artimanha possível dentro desse contexto. Então, por exemplo, quando a gente fala em relação a rachadinha, eu gosto muito de lembrar que como teve aquele ato verborrágico contra o Flávio Bolsonaro na LERJ, mas ninguém falou nada, por exemplo, do André Siciliano, do PT, que era o campeão de rachadinhas. Eles ficaram quietinhos, absolutamente quietos. Mas é de se compreender que para o Partido dos Trabalhadores, para Lula, para todo esse grupo, para eles vale muito mais hoje, vejam vocês, trabalhar dentro de uma espiral de medo para que, por exemplo, partidos que hoje fazem parte, inclusive tiveram na campanha de Bolsonaro como republicanos, até o próprio PSD também, que tem nomes aí que estão no governo, que esses partidos eles comecem a ter uma certa preocupação. Vai lembrar, o Lula já gastou tudo de emenda, de loteamento de cargo, primeiro, segundo, terceiro escalão, tiraram Ana Moser, colocaram Fufuca, tiraram o Ministério da Cidadania, a mesma coisa. Para eles, é muito comum e corriqueiro trabalhar com esses mecanismos de chantagem. Então, para eles, acaba se transformando numa verdadeira moeda de troca. Então, é dessa forma que Brasília funciona, infelizmente. É dessa forma que o sistema político brasileiro trabalha. E, infelizmente, Paulo, veja, infelizmente, me preocupa, porque a gente sabe que o Centrão, que é o fiel da balança diversas vezes, e repara uma coisa: o Centrão nunca se preocupou em colocar nome forte para concorrer à presidência da República, porque para eles interessa o jogo legislativo, para eles interessa basicamente a presidência da Câmara, do Senado. Para o Centrão interessa todo tipo de trabalho depois de loteamento de cargo. É isso que acaba acontecendo. Então, essa questão que envolve retaliação nada mais é do que, infelizmente, aquilo que a gente sabe que acontece nos bastidores de Brasília e não sai em absolutamente jornal da grande mídia algum. Você não vai ver o William Bonner falando, por exemplo, sobre esquemas de pirâmide, de rachadinha e por aí vai, dentro de gabinetes. Porque, afinal de contas, para que existe todo esse interesse em cargo político no Brasil, se não para você garantir uma parte desse valor voltando às estruturas partidárias? Não sei se eu devia ter falado isso, mas, como o meu compromisso é com a verdade, aqui foi o meu comentário. Obrigado, Bruno. Só o comentário para o professor Eduardo. Beleza, olha só. O jogo brasileiro, o jogo do sistema político partidário brasileiro é esse. Por que vocês acham que eu falo? Bom, o que vocês acham, né? Quem me segue vê que eu falo o tempo todo que o nosso povo deve mudar o seu foco de atenção. Nós estamos sendo distraídos por um sistema político partidário nocivo. Como é que eu chamo o Congresso Nacional? Eu chamo de estábulo nacional. Por quê? Eu sei que eu estou sendo um pouco desrespeitoso com os equinos, mas é isso, gente. Esses caras deveriam estar lá defendendo pautas caras ao povo brasileiro. Mas no nosso sistema político partidário nós não temos um único partido.
conservador. Nós não temos um único partido aliado com a esmagadora maioria do povo brasileiro, porque não é meio a meio, gente, não caiam nessa. Teve 25 cambalhotas ali e apareceu esse número tirado do sovaco peludo de algum vagabundo, que a gente está dividido. Não. O lado de lá tem 20%, no máximo. E tem mais uns enganadores aqui ali, mais uns enganados aqui ali, que eventualmente chega perto de 30%, acabou. A esmagadora maioria do povo brasileiro é conservadora, é inclusive cristã, né? É trabalhadora e quer viver sua vida. Imagina se a gente vai ter um povo, uma população que metade está atrelada à ideologia marxista. Não existe isso, gente. Não existe isso. Então, o sistema político partidário brasileiro é esse lixo que a gente está vendo. É esse lixo. Quer dizer, os caras vão por um determinado caminho que desagrada o governo simplesmente diz, tá vendo aquele dinheiro que eu dei? Eu vou tirar. Agora, por que ele pode fazer isso? Porque antes ele ofereceu e o cara disse, vou aceitar. Me dá esse dinheiro aqui que eu quero. Eu quero emenda. Né? É uma obscenidade completa. É uma obscenidade absoluta. Então, tem cabimento que uma parte gigantesca da população se distraia com isso? Gente, a gente tem que estar se organizando localmente. A gente tem que estar falando com o teu vizinho. A gente tem que estar pressionando a direção das escolas, das secretarias de ensino, né? A gente tem que estar correndo atrás da Secretaria de Saúde. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Teve um PL para proibir a obrigatoriedade das picadas, né, nas crianças. Esse PL foi travado pelo Lira. Travado, simplesmente. Quer dizer, você tem esse tipo de poder. Né? O cara tem esse tipo de poder. As pessoas bem-intencionadas que propuseram esse PL fizeram todo tipo de propaganda em cima disso. Né? Olha, aqui o PL da proibição para defender as nossas crianças. Qual era a chance desse PL prosperar? Qual era a chance desse PL prosperar dentro do país? Zero. Né? Mas a propaganda foi feita. Aí o Lira sentou em cima dele. O PL está morto. Cadê a informação de que esse PL morreu? Para que o povo, então, pudesse se mobilizar, né? E ter noção da inutilidade que é prestar atenção ao sistema político partidário brasileiro. Cadê essa segunda parte? Isso é uma crítica ao parlamentar de direita. Veja, eu não estou dizendo que o parlamentar de direita não deve propor os PLs adequados. Deve propor. Mas eles fazem uma propaganda gigantesca de qualquer passo adiante que os seus próprios PLs deem, né, eventualmente, mas quando o PL morre, e 95% deles morre mesmo, eles ficam caladinhos. Eles não dizem, olha, tá vendo aquele PL que eu fiz mais tarde, aliás, morreu, tá? Ou seja, eu sou ineficaz aqui. Ou seja, não adianta prestar atenção nas minhas propagandas, porque daqui não vai sair a solução para os seus problemas. Eu lembro a vocês, para terminar, que nós estamos numa ditadura completa, um regime ditatorial assassino, com exilados políticos, presos políticos, mortos por conta de uma ditadura sanguinária. E tudo isso está sendo feito diante do estábulo brasileiro, que abre CPIs, faz discursos bonitos, mas efetivamente não tem nenhuma possibilidade de poder para fazer frente a nada disso. Obrigado, professor Eduardo. Passar o próximo comentário para o Rodrigo Cardoso. Paulo, eu pedi para o Breno se é possível colocar de novo a manchete, né, a reportagem na tela. O Breno está aí, Breno? Que eu fiquei com a dúvida, cara. Se conseguir baixar um pouquinho ali, estava lendo essa reportagem, né? Parece o CEO da empresa, da marca de cueca que eu uso, não sei se é ele, né? Mas, enfim. Tá bom, tá ótimo, Breno. Posso estar confundindo, né, cara? Às vezes a gente, né, se confunde. Mas agora acho que os colegas já falaram muito do que tinha para falar sobre o tema. Inclusive, é uma coisa muito séria que está acontecendo, que sempre aconteceu, né? O sistema político é esse. Mas agora, o que a gente viu em 2023
esse recorde aí, novamente, né? O Lula assumiu, a primeira coisa que o governo fez foi criar ministérios, foi criar situações aí, criar lugar para brigar com punheirada. Né? Então, é essa democracia que eles gostam. Né? Recorde de emendas, né? Acho que foram mais de 53, 54 bilhões. Cara, se você começa a fazer um cálculo rápido, básico, cálculo de padaria, assim, para cada parlamentar, né, desses 54 bilhões aí, 500 e tantos deputados, você vai ver o montante, o caminhão de dinheiro que esse pessoal tem só de emenda. Né, fora todas as outras benesses aí que eles estão ameaçando cortar aí dos seus opositores, que é óbvio que iam fazer isso, né, nenhuma surpresa, né, esse é o famoso jogo de tomar lá da cá, que sempre existiu e sempre vai continuar existindo, mas agora, assim, o que mais me assusta não é essa atitude, que isso aí já era esperado, né, afinal de contas, ó, ou você tá com a gente aqui, ou você vai ser persona não grata e vai começar a ser um perseguido. Então, primeira coisa, né, parabenizar aí os parlamentares que tiveram coragem de assinar o pedido de impeachment, que foi um pedido recorde, né, se eu não me engano aqui, pelo que eu me lembre, nenhum outro pedido de algum outro presidente teve tantas assinaturas, né, o que demonstra, né, legitimamente esse pedido de impeachment, inclusive com o Lula colocando um país, né, numa insegurança internacional, porque afinal de contas a gente está praticamente cada vez mais alinhado, já estamos, né, alinhavados aí com o eixo do mal, é Irã, é China, é Venezuela, é Cuba. Então esse é o nosso jogo agora, né? E a gente está aqui na América, a gente está aqui com os Estados Unidos aqui em cima, né? Nossos grandes parceiros comerciais, e, enfim, entre outras coisas, e a gente está colocando o nosso país em risco. Então esse cara tem que sofrer um pedido de impeachment ontem. Né? Então parabéns aí aos parlamentares, né? Vamos ver agora quem é quem que vai sucumbir aí essa pressão, mas que eu, né, voltando aí, o que eu comecei a falar, com toda essa máquina, com tanto ministério, com tanta empresa, com tanto favor, com tanto cargo, com tanto dinheiro, como é que a gente pode acreditar que poderá haver numa futura eleição em 2026, uma futura renovação do Congresso? Não vai ter mais renovação de nada, gente. Não vai renovar mais nada. Nem Prefeitura e Câmara dos Vereadores, com a quantidade de dinheiro que está circulando. Os caras estão batendo recorde atrás de recorde. Eu lembro, no ano passado, era assim, há 2 dias, né, bateu um recorde, foram 5 bilhões de emenda. Depois de 3 dias, 10 bilhões de emenda. É a festa da uva, né? É dinheiro jorrando para tudo que é lado. E uns caras desses, com tanto dinheiro na mão, os caras estão reeleitos para sempre. Né? Vocês lembram quando começou o esquema lá do mensalão, do Petrolão, aquela coisa toda, né? Que não lembro qual foi dos ministros que falou assim, pô, o PT aí tem dinheiro para se eleger todo mundo até 2030, não precisa nem mais trabalhar, né? Porque de tanto dinheiro que tem. E é isso que acontece, né? Então a nossa democracia, ela não está inviabilizada apenas por interferências do judiciário, apenas porque a esquerda é isso, a esquerda é aquilo. O próprio sistema, a própria logística do poder, né, toda essa grana, tudo isso concentrado na mão desses caras, né, isso vai perpetuá-los. Todos eles estão, né, fadados a ficarem no poder. Então, como é que a gente renova? Esse ano a gente tem eleição municipal. Né? Como é que a gente vai renovar uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, se os caras já têm toda a base, né, já têm toda a estrutura, estão ganhando dinheiro, mas estão ganhando grana, né, tá jorrando dinheiro para ser gasto. E não estou falando só de fundão eleitoral, não, que já é um absurdo, né, o que vem, né, de dinheiro público para financiar a campanha política, mas todos esses dinheiros aí de emendas, de verba, né, tudo isso que está na mão dos caras. Então, assim, né, praticamente vamos correr para onde? Tá difícil? Tá inviável? Do jeito que a coisa tá, eu, sinceramente, gente, ou a gente se organiza, assim, em tempo recorde, em tempo hábil, né, a partir desse ano, para tentar mudar a realidade local. Por isso que às vezes eu falo para o pessoal assim, vamos esquecer um pouquinho Brasília, a gente fala muito de Brasília, muito presidente, 2026, o Bolsonaro, ele vem, não vem. Assim, vamos focar um pouquinho na nossa cidade, porque é o reflexo, né? O que acontece nas nossas cidades é o que vai, né? É o que dá a sustentação, a base para o que está lá em cima. Né? Então, entre todo esse contexto de tomar lá da cá, né, de um cara, né, de um grupo político, né, como o PT, cheio de poder, né, podem comprar literalmente todo mundo, né? Se a gente não se proteger aqui na nossa base, no nosso município, no nosso bairro, na nossa realidade imediata, onde a gente consegue pelo menos ver quem são as pessoas, consegue encontrá-las na rua com um pouco de sorte, né, ou consegue caminhar até a Câmara, até a prefeitura da sua cidade, se a gente não conseguir resolver nem o problema local, como eu suspeito que não conseguiremos resolver esse ano, porque esses caras têm muito poder e as pessoas, infelizmente, né, acabam
às vezes por necessidade, enfim, né, aceitam aí as benesses, né, que não são benesses, né, mas enfim, aceitam aí ninharia desses caras e toda a promessa que eles fazem, né, de conseguir isso e aquilo e dar privilégio, enfim. Se a gente não conseguir isso agora, nesse momento, eu acredito que talvez seja a nossa última pequena oportunidade que ainda nos resta.